gente aqui, porque com certeza vai fazer diferença aí para vocês no negócio de vocês, tá bom? Então me ajudem a receber aí com muita energia. Mislene Araújo. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje Bom dia! Tudo excelente com vocês? Eu também estou excelente, entusiasmada. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Já quero cumprimentar os meus amigos de casa, as pessoas que nos assistem aqui no aconchego desse auditório. Parabéns por estarem aqui. E quem está em casa, também nos acompanhando em casa, no carro, seja onde for, parabéns pela decisão de se comprometerem em conhecer mais, em aprender mais. Conhecimento ninguém nos rouba, não é verdade? Quero agradecer com carinho essa gerente fantástica, Regiane Nesse, que me recepcionou tão bem, sempre falo com ela por WhatsApp, pelos nossos contatos. Me ajudem, por favor, a reconhecer esse carinho que ela me recebeu. Com uma salva de palmas para a Regiane. Obrigada. Com orgulho, apaixonada, assim, bem, na verdade, não fanática, mas muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida através desse segmento do Network Marketing. Quero agradecer a Deus por poder estar com vocês, por mais um dia de vida. Ele me honrou com essa proposta, com essa oportunidade de negócio, onde eu posso levar saúde para as pessoas. E isso me traz uma satisfação imensa. Nem tudo na vida é dinheiro, mas aquela satisfação interna de poder contribuir com o próximo. E, de alguma forma, fazer diferença no mundo. Não é verdade? Quantas pessoas, talvez, se nós não tivéssemos chegado e compartilhado um pouquinho de conhecimento do que um produto natural pode fazer na vida das pessoas, quantas pessoas não estariam mais no nosso meio? Não é mesmo? E eu acredito que isso não acontece só comigo. Mas, nesta manhã, eu confesso para vocês que eu pensei que eu ia falar um monte de coisa. Mas, quando eu vi o meu primeiro tópico, quando eu vi quantas telas já tinha, eu falei assim, não vai dar. Não vai dar. Meu tema genérico aqui, geral, é nutrientes importantes na regulação do organismo. Quando eu falo de nutrientes importantes na regulação do organismo, eu estou falando de vitaminas, de minerais e de aminoácidos que regulam o organismo e previnem doenças. Oxe, mas é tudo isso mesmo, Mislene? Sim. Sim. Bom, para a gente poder falar, chegar aos tópicos que a gente quer, eu preciso passar com vocês. Eu vou usar aos meus companheiros e amigos de profissão, da área da saúde, eu quero só compartilhar com vocês a informação de que eu vou usar termos simples, coloquiais, para que todos possam entender, certo? Eu quero abordar com vocês nessa hora alguns significados, para a gente relembrar um pouquinho, porque é muito comum, a gente fala vitamina, mineral, aminoácido, mas caramba, o que é isso? Eu sei que é bom, não é? Mas o que é? Então, a gente vai passar relembrando, volta só um pouquinho para mim. Vitaminas são substâncias que o nosso organismo não produz, certo? E, por isso, eles precisam fazer parte da nossa alimentação. As principais fontes de vitaminas são verduras, legumes, frutas, entre outros alimentos. As vitaminas,
elas têm função importantíssima no nosso organismo, no desenvolvimento e no metabolismo do nosso organismo. Por isso que é tão importante para a saúde. Então, as vitaminas, elas vão atuar no desenvolvimento do corpo e também nas funções que acontecem nele. Essa é a função das vitaminas. Tudo bem quanto à vitamina? Então, vitaminas são substâncias que o nosso corpo não produz, mas que a gente precisa ou não precisa? Precisa. Precisa. Senão, vai dar ruim. Agora, nós vamos lembrar um pouquinho do que são os sais minerais. O sal mineral é uma molécula que carrega um mineral, certo? Disso vocês já podem ter certeza. Mas, assim, falando um pouquinho mais bonito com vocês, os sais minerais são nutrientes, são substâncias, são nutrientes, que fornecem substâncias importantes, como minerais, os que são os minerais. Exemplos de minerais: o sódio, o potássio, o cálcio, o ferro, o magnésio, o selênio, o cromo, o cobre. Tudo isso são minerais. E olha que interessante, eles são necessários ao corpo por serem responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo. Como eu já falei para vocês, o que é o metabolismo? A gente fala tanto termo, né? Metabolismo, o que é isso? E são reações químicas. Estou falando de uma forma mais simples. São reações químicas que acontecem no nosso organismo e que não podem deixar de acontecer. Elas são necessárias, porque através dessas reações químicas, as funções do nosso organismo são ativadas. Certo? Passa para mim, por favor. Bom, se o bom funcionamento do metabolismo, o corpo não sem o bom funcionamento do metabolismo, o corpo ele não reage de forma correta, não vai ser eficiente. E isso o que vai ocasionar? Se o organismo, se o nosso corpo, ele não for eficiente, se as coisas não estiverem funcionando adequadamente, no equilíbrio bonitinho, nós não temos tanto como reagir frente a doenças, nós não vamos ser eficientes no combate às doenças, às cicatrizações, por exemplo. Um exemplo bem clássico é quando nós cortamos o nosso dedo, ou alguma parte do nosso corpo. Vocês já pensaram se não parasse de sangrar? Nosso sangue poderia esvair todo pela ponta do dedo. Mas vocês não acreditam numa coisa? Acontece uma viravolta. Eu costumo brincar assim, o nosso corpo ele se vira no giraia. Só os mais velhos vão saber o que é isso. Não é? E aí o cálcio e a interação, acontece uma cascata de reações químicas. Coagulou o sangue. Para de sangrar. Como iriam ser feitas cirurgias que se abre o corpo todo se o teu sangue não coagulasse? Vocês já pensaram? Então, isso acontece pela presença de minerais. Olha como eles são importantíssimos. Encontramos sais minerais aonde? Em água, nas frutas, legumes, verduras, frutos do mar, diversos alimentos. Existe um alimento que ele é tão poderoso nos sais minerais, porque, olha, os sais minerais são componentes essenciais. Quando eu falo que os sais minerais são essenciais, significa que a ausência ou a carência deles pode trazer comprometimentos sérios. Eu já vi casos de pessoas infartarem porque o magnésio diminuiu. Sério. E nós dizemos que eles são essenciais porque a ausência deles pode comprometer o nosso organismo. As vitaminas são necessárias e muito importantes. Mas o nosso corpo, quando dá uma carência, ele ainda sobrevive um pouquinho sem ela.
Claro, casos extremos nós sabemos que pode levar uma pessoa a óbito, como, por exemplo, o escorbuto, onde, há anos atrás, marinheiros morriam em alto mar por falta de comer uma laranja. Que a vitamina C caía muito, mas levou um tempo até chegar nesse estágio. Já os minerais são muito, muito mais importantes, eles são essenciais à saúde, certo? Beleza. Agora nós vamos falar de um componente que existe, são em torno, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, existe uma quantidade de aminoácidos que são essenciais e outros não, certo? Os aminoácidos, é como se eles fossem, você sabe aquela brincadeira, aquele joguinho do Tetris, que são bloquinhos que vão se encaixando? Os aminoácidos são bloquinhos. É como se fosse o seguinte, ó, cada um dos nossos dedos fosse um bloquinho. Esse é um aminoácido, 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 aminoácido. Quando esses aminoácidos eles se juntam, aqueles vários bloquinhos, sabe o que acontece? Forma uma proteína. Então, a proteína é a junção. Faz aí comigo. Pega sua mão, vai lá. Você nunca mais vai esquecer o que é um aminoácido. Aminoácidos são esses bloquinhos. Vai juntando a mão, vai juntando a mão. E quando eles se juntam, isso é uma proteína. Entenderam? Muito bem. Os aminoácidos são blocos básicos na construção de proteínas, as quais estão envolvidas em milhares de reações bioquímicas. Reações envolvendo a vida no nosso corpo. Essenciais ao organismo humano. Bom, elas influenciam, os aminoácidos influenciam as proteínas no crescimento, na reparação celular. Gente, se nós não tivéssemos uma autodefesa já intrínseca do nosso próprio corpo mesmo, uma reparação celular, todo mundo teria câncer. Porque acontece uma anomalia numa célula, nós temos uma autodefesa que vai lá e repara aquela célula, certo? Ou tira ela. Então, isso acontece através dos aminoácidos. Olha que coisa incrível. Nós vamos falar, eu falei aqui sobre os aminoácidos e tal. No decorrer do treinamento, eu vou dar exemplos de minerais e de vitaminas. Porque os aminoácidos, eu vou dar uma dica interessante de onde encontrar eles. Pelo menos dos 8 que são essenciais, 7. Eu estava falando há uns minutinhos atrás de um alimento que é assim, popstar na questão de minerais, que é o top. Hoje está na moda, o top das galáxias. Entenderam? Esse alimento, ele tem tantos minerais importantes para o organismo, mas tanto, que se nós fizermos um aparato com uma lâmpada incandescente que consome mais energia, porque os minerais, os sais minerais carregam partículas de minerais que são íons, tem carga elétrica. Esse alimento que eu vou falar para vocês, ele tem tanto mineral importante, é tanta carga elétrica, que ele é capaz de fazer uma lâmpada incandescente acender. Sabe qual é esse alimento? Como? Aloe vera! Santa aloe vera! Aloe vera merece uma salva de palmas, né? Santa aloe vera! Esse mesmo alimento, além de vitaminas e outras coisas, nós vamos falar sobre isso. E ser tão carregado de minerais, gente, dos 8 aminoácidos essenciais à vida, ele nos fornece 7. Vocês não têm noção do que isso proporciona para a saúde. É mega. É estupendo, é extraordinário. Certo? Pode passar, por favor. Então, basicamente, são 20 tipos de aminoácidos que existem, que são os bloquinhos, né? Que formam o quê? Formam o quê? Proteína, certo. Divididos em aminoácidos não essenciais e essenciais. Os não essenciais são aqueles produzidos pelo próprio organismo, portanto, não precisam ser adquiridos por meio de alimentação ou suplementação. No entanto, os aminoácidos essenciais, nós falamos que são 8, eles necessitam ser consumidos de forma externa. Tem que vir da comida, tem que vir da alimentação. E nós sabemos um alimento, conforme já dissemos, que é
lindo no fornecimento desses aminoácidos que são a metionina, valina, isoleucina, leucina, fenilalanina, triptofano e lisina. Por isso que é tão importante consumir esses aminoácidos. Vocês não amam aqui? Vamos trazer. Por isso que eles são tão... eu sei que vocês vão sair daqui, vocês não vão lembrar de nenhum deles. Mas vocês precisam saber o que é importante comer. Por exemplo... aloe vera, que tudo! Tem que vir, realmente, da alimentação, no caso dos essenciais. Muito bem. Já falamos sobre alimentação. Legal. Passa para mim. Está aqui. O ser humano. Quando eu olho para vocês, eu vejo um todo. Bonito. Lindo, cheiroso. Eu tenho um prazer muito grande, principalmente quando as pessoas são felizes. É gostoso ficar do lado de gente feliz, né? Nossa, quanta gente fica feliz também, não fica? Isso aqui, até chegar isso aqui, é um milagre. Isso aqui é uma máquina. Isso aqui é uma perfeição. Isso aqui, ou vamos traduzir agora de uma forma mais carinhosa, isso aí que está ocupando o seu lugar. É lindo mesmo. É tão lindo que se a gente for pensar assim, poxa, quantos milhões de espermatozoides tinham? Quantos? Quem venceu? Bate no peito e fala. Quem venceu? Eu vou perguntar, vocês respondem. Quem venceu? Eu. Tá pensando o quê? Isso é belíssimo. O ser humano. Aqui tem uma alma, aqui tem sentimento, aqui tem reação química, aqui tem vida, aqui tem família, aqui tem propósito, aqui tem sonho, aqui tem tudo. Tem tudo. E é um universo. Cada um de nós é um universo. Às vezes, quando a nossa saúde não está muito bem, parece que o nosso universo não vai muito bem, né? Então, o meu propósito aqui é dizer para você que você é importante de fato, senão você não estaria aqui. E que hoje a gente possa entender algumas coisas que possa deixar esse ser humano ainda mais pleno. Essa é a minha função com vocês aqui. Quando eu falo em ser humano, eu preciso lembrar que o ser humano possui um corpo humano. Está tão comum hoje a gente se preocupar com doenças desse século, que nós podemos dizer assim, são depressão, Alzheimer, câncer, as síndromes totais aí que existem hoje, né? E nós esquecemos que o ser humano, que tem este corpo humano, existem fragmentos, partes, órgãos, que talvez nós não estamos dando muita atenção. E que no final das contas, lá na contagem final, pode nos trazer prejuízos. Porque a gente não lembra hoje deles. Por exemplo, a não ser, salvo quem tem alguma situação que hoje faz acompanhamento médico. Mas, por exemplo, hoje, quem já lembrou que possui rins? Levante a mão. Tudo isso? Gente, vocês estão bem na fita, hein? Tireoide. Já diminuiu um pouco. Quantas pessoas no dia de hoje lembraram do seu cérebro? Só o menino, ó. Só ele. Nós precisamos ter uma cultura de entrar numa sincronia de, dentro do mesmo ano, fazer ter um acompanhamento do nosso cérebro, da tireoide. Tem gente que está com situações complicadíssimas por uma tireoide desregulada. Olha, quando nós falamos de prevenção, nós encurtamos um caminho de sofrimento que vocês não fazem ideia. Nós pulamos uma etapa desnecessária para a nossa vida. Ninguém é perfeito, nós sabemos,
nós sabemos que nós temos vontade. Hoje o mercado da alimentação, digamos assim, ele nos oferece muitas coisas muito saborosas, às vezes nem tão boas assim, e que são apetitosas, a gente tem vontade de comer. E, às vezes, não é aquilo que realmente nós precisamos, certo? Mas nós necessitamos de ter um acompanhamento das diversas partes do corpo. Olha, tireoide, fígado, pâncreas, que complicação que nos traz quando o pâncreas não funciona corretamente. Não é? Insulina, tudo mais, os pulmões, os intestinos. Intestinos nós estamos falando bastante ultimamente, né? Está bem na moda de se falar. Mas, hoje em dia eu tenho percebido que tem se falado muito pouco disso aqui, ó. Cérebro, tireoide, rins, fígado e pâncreas. Então, eu pensei que eu ia chegar aqui, eu ia falar de tudo isso aqui. Vocês, por favor, me monitorem. Eu tenho 1 hora ainda, né? É 11h30 que eu tenho que encerrar? Que hora que eu tenho que encerrar mesmo? 11h30, né? 11h20. Para dar um tempo de eles irem ao banheiro, tá bom. Pois é, eu pensei que eu ia chegar aqui e ia falar tudo isso aqui para vocês, mas a hora que eu fui ver desse nosso brinquedinho aqui, vou ficar devendo para vocês. Então, vamos lá, a gente vai falar aqui hoje dessa belezinha, dessa coisa linda que é o nosso cérebro. Claro, ele não é dessa cor, mas se a gente fosse descrever ele em uma questão de energia, isso aqui seria assim, fluorescente, assim que chegar deu o olho. Gente, cérebro é tudo. Claro, existem outros órgãos importantes, mas o cérebro ele é o principal órgão de todos os animais vertebrados, com ossos, e invertebrados, sem ossos. Ou seja, até uma minhoca depende do seu cérebro. Nós somos muito mais que uma minhoca. Imagine o peso do nosso cérebro para o nosso organismo, para esse ser humano. Certo? Então, o cérebro ele é o principal órgão e centro do sistema nervoso em todos os animais, vertebrados e invertebrados. O cérebro humano ele contém, em média, de 86 bilhões de neurônios ligados por conexões. E essas são mais de 1000 conexões que acontecem, onde se passam informações. Eu estou falando de 86 bilhões de neurônios, que é a célula do cérebro, certo? Os neurônios se comunicam por meio de fibras, que são o que a gente chama de axônios. É como se fosse uma extensão do neurônio. Aqui está a célula do neurônio, só que ele vai um bracinho, vai indo. É uma extensão dele, e nós chamamos isso de axônio. Os neurônios, eles conduzem informações através de pulsos, são sinais, e esses sinais vão chegar até as partes mais distantes do nosso corpo, esses sinais vão ser recebidos por células específicas da região. A gente está comentando um pouquinho sobre o que é o cérebro, para depois a gente entender a importância das vitaminas e minerais para ele, né? Você conhecendo o que ele faz e um pouquinho sobre ele, a gente vai ser mais fácil para compreender a função de alguns nutrientes. Bom, legal. Nós sabemos que o cérebro é o órgão mais importante de todos os animais, seja invertebrados ou vertebrados, né? E as células que compõem o nosso cérebro são os neurônios. E existem muitas, certo? Agora, eu vou passar para vocês informações, que é realmente o nosso foco. Quais são os nutrientes importantes para o nosso cérebro? Uau! Você colou, não vai. Ele é muito esperto. Bonito você, hein? Olha, são vários os nutrientes. Como vocês podem ver, pode voltar. São vários os nutrientes que são importantes para o cérebro.
Eu estou citando, do ponto de vista da minha pesquisa, os mais importantes. Não que não existam outros interessantes também. Entendem? Vocês me compreendem? Mas, aqueles assim que são... Puxa! São da hora, são muito bons para a gente. Pois é, ômega 3, ele já falou. Vitaminas antioxidantes, existem várias vitaminas, mas eu estou falando aqui das vitaminas antioxidantes, tipo A, C e E. Antioxidante, combatem reações de oxidação. Vitaminas, na verdade, do complexo B. Dentre elas, as mais importantes, B1, B6, B9, B12. B9 é ácido fólico, certo? B1, B6, B9, B12. E nós falamos de vitaminas aqui, certo? Além do ômega 3. Ômega 3 e vitaminas. Agora, dentre os minerais, os mais importantes para o cérebro são o selênio, o zinco, o magnésio, o cálcio, o cromo. E terminando esse conjunto de minerais interessantes para o cérebro, uma outra coisa fundamental é água. Água. Bom, vamos começar então falando das vitaminas, do ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo importantíssimo, ele atua diretamente no nosso cérebro. Nós temos uma glândula na direção dos olhos, no meio da cabeça, mas na direção dos olhos. Ela chama-se glândula pineal, ela regula várias funções e também atua em a produção de várias substâncias importantes, inclusive para o humor, regula relógio biológico, e a glândula pineal, ela só funciona corretamente na presença de ômega 3, no cérebro, no meio dele, em direção dos olhos. Nós não produzimos ômega 3. Se nós comemos, nós temos. Se nós não comemos, nós não temos. E aí, como que fica a glândula pineal? Quem gosta de peixe, levante a mão. Parabéns. Parabéns. Quem não gosta de peixe, levanta a mão. Só eu e ele. Bem-vindo ao pequeno time. Pois é, mas e aí, como é que faz? Você precisa do ômega 3. Quem não tem... tá bom, todos gostam de peixe. Agora, quem come peixe toda semana, pelo menos uma vez? Já diminuiu bastante. Então, e mesmo assim, nós não conseguimos comer 10, 20 quilos de salmão de uma vez, não é? E o ômega 3 é muito importante, vem de peixes de águas profundas, geladas e tudo mais. Pesquisas demonstraram que o ácido graxo especial, que é o DHA, olha, o DHA é mais difícil de ver numa proporção legal nos ômega 3 que se encontram no mercado. É muito raro. O DHA está ali, ó, bonitinho, numa proporção legal. É muito raro, muito raro. Porém, o DHA ele pode influenciar no desempenho das funções cognitivas em idosos, por exemplo. Isso é estudo, são pesquisas que dizem, não sou eu. Além disso, pessoas adultas podem melhorar as funções cerebrais se consumirem o DHA mais frequentemente. Eu conheço um ômega 3 que está no topo com DHA. Vocês conhecem? E usamos. E usamos. Olha, EPA é fácil de encontrar, que é um tipo de ácido graxo. DHA, a conversa muda. Entende? Então, se consumir um ômega 3, não tem que ter uma merrequinha de DHA. Tem que ser bom de DHA. Para ser interessante para a gente. Então, o ômega 3 é importante ou não é? É importante. Com relação à vitamina A, falando agora das vitaminas antioxidantes, a principal função da vitamina E no cérebro, na verdade, é melhorar a memória e contribuir para que a memória se preserve, para que o cérebro ele tenha uma longevidade, certo? Nós temos um alimento que contém já a vitamina A. E, aliás, até a precursora dela, que é mais eficiente na produção de vitamina A. Sabe qual é? Onde nós podemos encontrar vitamina A? Também. Aloe vera. Os sucos de aloe vera contêm vitamina A.
Depois nós temos também complexo vitamínico e mineral, como o Daily, Ultrabore, coisas do tipo. O Daily os sucos de aloe vera são excepcionais. Até, não sei se vocês sabem, mas no nosso Daily nós temos um blend. Como é que eu vou traduzir? Um composto patenteado, que faz com que os vitaminas e minerais desse complexo vitamínico sejam melhores absorvidos. Esse blend é patenteado. Não tem nenhum outro complexo vitamínico e mineral. Isso, para quem gosta de qualidade, de coisa boa, está aí uma indicação para a gente usar. Que, aliás, nós já usamos. Muito bem. Próxima vitamina antioxidante é a vitamina C. A vitamina C, como nós falamos, é um antioxidante poderoso. A ação da vitamina C no cérebro é de proteger contra o estresse oxidativo, que vai danificar o cérebro, pode lesionar o cérebro. Nós temos que diminuir esse índice de oxidação. Gente, qual é um dos males do século atualmente? Depressão, estresse. As pessoas hoje estão mais ou menos estressadas. Muito. Elas precisam mais ou menos de vitamina C. Muito. Isso porque nós estamos falando apenas do cérebro. Nós não estamos... Olha, aqui o foco é o cérebro. Nós não estamos falando de outros órgãos. A vitamina C, então, ela também protege de processos degenerativos. Neurônio, quando morreu. Certo? Então, ela previne. Ela se antecipa. Ela diminui esse estresse oxidativo para diminuir essa degeneração celular cerebral, que ocorre com a idade. Pode, inclusive, ocorrer com a idade. Agora, atualmente, com todo esse estresse, com toda essa loucura, é como se a idade nem chegasse, o estresse já está danificando, entendem? Então, nós precisamos muito hoje. O papel da vitamina C é decisivo na prevenção. Vou repetir. O papel da vitamina C é decisivo na prevenção de aparecimento de doenças como, por exemplo, o mal de Parkinson, Alzheimer e outras formas de demência. Aí quem não come fruta, legumes, essas coisas, pensa. Eu jamais vou dispensar um bom prato de salada, eu amo salada. Mas tem uma coisa que eu tenho uma paixão por usar, é o Daily. É um complexo vitamínico e mineral natural de frutas, legumes, verduras e castanhas. E eu associo ele à minha alimentação. Acho fantástico os resultados que ele me traz. A última vitamina C que nós vamos falar... Vamos complementar mais um pouquinho. A vitamina C, pode passar, por favor? A vitamina C também contribui no processo de absorção do ferro. Muito bem lembrado. Gente, vocês lembram? Eu sou do tempo que a mamãe, quando ia fazer feijão, colocava uns pregos no meio. Gente, quando você pegava, estava cheio de prego e tudo mais, né? No feijão. Ferro, não era? Aí, como se não bastasse, quando a gente ia comer o feijão, ainda tinha que comer a laranja junto. Vocês sabem por que se tem a tradição de servir couve e laranja em feijoada? Por quê? Por quê? Porque a vitamina C ajuda na absorção do ferro. E o ferro é importante para levar oxigênio para o cérebro. E quando diminui o oxigênio, lentidão no raciocínio e tudo mais. Então, muitas pessoas acompanham alimentos com alta concentração de ferro com aquelas que possuem vitamina C para conseguir uma maior absorção desse alimento e melhorar as funções do nosso cérebro. Pode passar para mim, por favor? A vitamina C é considerada um antidepressivo natural. Uau! Sério, gente? É verdade. Por quê? Porque ela tem a capacidade de aumentar os níveis de serotonina, o neurotransmissor que é decisivo para deixar a gente, de bem com a vida. Dá um sorriso para quem está do lado. Já tomou vitamina C hoje? Faz jus a essa vitamina C que você está tomando, gente. Faz jus à laranja que você comeu ontem.
Uau! Vitamina C. Vocês já ouviram casos de pessoas que usam vitamina C e ficam muito felizes? Ficam melhor, se sentem bem. Está aqui, ó, serotonina purinha. Delícia, não é? Então, esse sentimento de bem-estar é bem legal e a vitamina C é importante para isso. Agora sim, falando da última vitamina antioxidante importante para o cérebro, a vitamina E é um antioxidante fantástico e interessante principalmente se consumida junto com o ômega 3. Vocês conhecem algum ômega 3 que tem vitamina E junto? Que tudo, né? Eles pensam bastante na gente, não? Bom, dessa forma, o efeito é maior, certo? Então, tem uma proteção contra processos degenerativos, principalmente nas funções cognitivas, nas funções do cérebro. Então, a junção da vitamina E com o ômega 3 faz com que o ômega 3 tenha tantas suas funções mais potencializadas, a vitamina C também. É muito interessante o concílio, a junção desses dois nutrientes para o cérebro, a adição dos dois. Então, quem tem o hábito de consumir um bom ômega 3, com bastante DHA, nós sabemos onde encontrar, e principalmente que tenha vitamina E, num único alimento, ele já está trazendo bons benefícios para o cérebro, certo? De vitaminas antioxidantes, são essas. Agora nós vamos falar de outros tipos de vitaminas, tipos do complexo B. Não todas aqui que eu vejo que são as mais interessantes, mas nós vamos falar de algumas. Vitamina B1, vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12. Vitamina B1, ou como é conhecido, se vocês virem em algum lugar, tiamina, é um outro nome que é dado para B1. Não é nome de pessoa, tá, gente? Não vai querer colocar no filho esse nome, hein? Não. É a tiamina. Bom, para guardar, viu? Como é que é mesmo o outro nome da B1? Tiamina. Olha que lindo. Todo o complexo B, eles são interessantes. Tem vitaminas essenciais para o bom funcionamento do organismo e do cérebro também. Porém, a B1 em particular, ela é muito interessante. Ela tem efeitos fantásticos contra a Me ajudem, vai. Muito bem. Para não deteriorar o cérebro, a memória. Uau, consegui. Ela também evita o envelhecimento do cérebro. Às vezes o corpo pode estar cansado, mas a mente é de jovem. Então, a vitamina B1, ela retarda, ela combate esse envelhecimento do cérebro. E melhora muito o ânimo de pessoas que sofrem, por exemplo, de depressão mesmo, certo? Pessoas que têm depressão, elas tendem a tomar medicamentos fortíssimos e tudo mais. Fica meio grogue, não fica? Então, principalmente pessoas com depressão, a B1 é muito interessante, certo? Deixa eu passar, por favor. A B1 está presente hoje em grandes quantidades no cérebro e em todos os tecidos nervosos. Ela participa de processos de absorção de nutrientes e ela é importante para manter a energia do corpo. Então, ela facilita também outras funções além do cérebro, como, por exemplo, funções cardiovasculares e as funções visuais, certo? Mas para o cérebro, ela é importante justamente pelo fato de ela combater esse envelhecimento, certo? Ela é definitivamente uma das vitaminas mais completas. O que eu quero dizer com isso é que ela é boa para a visão, ela é boa para processos cardiovasculares, para outras funções além do cérebro. Tá? Muito bem. Bom, então, para marcar, vamos falar assim que a tia Mina, né, vai nos deixar mais jovens, ou vai manter a nossa juventude cerebral. Com relação à B6, ela é uma das vitaminas também muito complexas, e os benefícios da B6 são voltados para o cérebro, na questão da formação de neurotransmissores, que são aquelas substâncias importantes que nos trazem sensação de uhul, legal, estou bem, né? Entre esses neurotransmissores, que são essas substâncias, vamos falar assim, da dopamina, da epinefrina, da norepinefrina e o GABA, e a acetilcolina também.
A função desses componentes, dessas substâncias, que são os neurotransmissores, é transmitir sinais que os neurônios produzem. Se eles não existirem, ou se eles estiverem baixos, não tem sinal para transmitir. Entenderam? Deu para entender? Então, se ele não está sendo produzido adequadamente, vai transmitir o quê? Certo? Passa para mim, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho dos neurotransmissores, para a gente ver aí a importância da B6? Vamos falar da dopamina. A dopamina está relacionada àquela sensação de bem-estar, de recompensa. A gente tem alguns outros alimentos que dão aquela sensação de yes, assim, chocolate, por exemplo. Não é? Aquela sensação de bom. E isso, assim, tem uma ação diretamente na questão do humor. Infelizmente, hoje, a gente vê muitas pessoas que se drogam e tudo mais por carência desse neurotransmissor. Diminuição, não está bem, quer se sentir bem e tal, vai lá. Infelizmente. Mas nós temos hoje alimentos fantásticos que trazem esse benefício para a gente. Falando em alimentos fantásticos que tem B1, B6, B9 e B12, que alimentos nós podemos encontrar essas vitaminas? Por exemplo, a aloe vera nós temos a B12, mas nós temos outros que têm esses alimentos. V-Force, uau, vocês estão ligadão, hein? Energético, que mais? Ultralight, vocês sabiam que o Ultralight tem 18 aminoácidos e todos os aminoácidos essenciais? Mas vocês estão sabendo, hein? Ultralight como alimento é fantástico. É o seu café da manhã. Agora é sua alimentação da manhã. Uau, muito bom, muito bom. Nós temos um outro alimento que tem todas essas vitaminas que eu estou falando para vocês. Uau, o Daily. O Daily. Então, pensa, né? Daily, dopamina, o próprio Ultralight, dopamina, norepinefrina, que legal, né? Bom, a epinefrina e a norepinefrina estão relacionadas com os sistemas de alerta. E isso tem uma ação direta na questão de ansiedade. Então, resumindo, nesse controle da norepinefrina e da epinefrina, nós temos aí uma alimentação adequada, que chega a produzir esses neurotransmissores, a gente tem um controle da ansiedade. Vocês já perceberam que quando a gente toma o Ultralight, você fica mais zen? Relaxa. Vocês perceberam isso? Diminui a ansiedade. É muito nítido. Pode passar, por favor? Falando, o que é o GABA? O GABA é uma sigla, isso aqui é uma sigla, que quer dizer ácido gama-aminobutírico. Esse gama, vamos dizer assim, regula os estados de inquietação, aquela situação que a pessoa não fica quieto, né? E permite reduzir a angústia e o estresse. Sabe aquela sensação, mas tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que não está bem? Essa angústia? Pois é. Então, pode ser alguma coisa relacionada ao GABA aqui, ó. E a vitamina B6. Vitamina B? É interessante para esse tipo de situação. Porque ela age nessa questão aqui do GABA. A acetilcolina, por sua vez, ela intervém nos processos de memória. Ela é importante para a nossa memória. Tá bom? B6. A vitamina B6 também ajuda na absorção da B12. Olha que legal. Que é uma das vitaminas decisivas no desenvolvimento cognitivo da memória. A deficiência da vitamina B6 facilita o aparecimento de problemas como obsessões, depressão, além de incidir sobre o desequilíbrio emocional. Tá louca?
Do modo de falar assim, meu, estou surtando. Como é que será que estão os níveis de B6, hein? Bom, tem que comer algo que tenha B6, né? Porque é importante, não é? Pois é. Talvez o nosso surto, de vez em quando, e se não é muito só de vez em quando, se isso já é mais frequentemente, pode ser que você precise rever os níveis do complexo B. Certo? E também, olha só que interessante, essa questão da B6, um desequilíbrio dela pode trazer dificuldades para dormir. Às vezes, as pessoas me procuram e falam assim, eu tenho uma insônia tão terrível, e você começa a conversar com ela, mas como que é a tua alimentação, o que você come e tal? Você fala assim, meu, não falta só B6, falta B6, falta cálcio, falta tudo. Magnésio, então, porque existem vários minerais que a carência dele pode trazer depressão. Magnésio é um deles, né? Quando o nosso consumo de magnésio, principalmente as mulheres, dependendo do ciclo menstrual, dá aquela... Você tem uma vontade louca de comer chocolate, não tem? Chocolate. Se o teu cérebro fosse falar para você assim, Mislene, ou então, vai lá, Regiane, coma mais magnésio, você tem que comer magnésio. Se ela não sabe o que é magnésio, ela fica perdida, não fica? Oh, mas magnésio tem gosto do quê? Tem sabor do quê? Como assim, magnésio? Como o nosso corpo, nossa mente, ela tem memória, e ele é inteligente, nós somos inteligentes, você pode não saber o gosto do magnésio, mas você sabe o gosto do chocolate. E chocolate tem magnésio, o cacau tem magnésio. Então ele fala assim, pô, come chocolate? Por quê? Porque no chocolate tem cacau e no cacau tem magnésio. Simples assim. Então, nosso corpo é inteligente. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar de uma vitamina que eu acho muito linda também, que é a vitamina B9, ou folato, ou ácido fólico, como são conhecidos. Juntamente com a B6 e com a B12, o ácido fólico ele favorece a formação dos glóbulos vermelhos. E isso contribui para que o transporte de oxigênio seja feito e seja mais rápido, facilitando o bom funcionamento do cérebro. Vocês já ouviram falar de... Por que tem máscaras no avião de oxigênio? Porque se acontecer alguma coisa e baixar os níveis de oxigênio, nós apagamos. E por isso que eles falam, coloque primeiro em você, para depois colocar no outro, para que você tenha o oxigênio necessário e possa socorrer outras pessoas. Porque a diminuição do oxigênio no cérebro compromete as suas razões, as suas funções cognitivas, certo? Bom, a B9 ainda cumpre com um papel muito importante, que é na capacidade de percepção mental e na preservação dessas funções cerebrais. Assim como a B6, ela também é muito interessante na produção de neurotransmissores, como alguns que nós vimos, certo? Então, vamos falar assim, capacidade mental e neurotransmissores, a B9. Não é só a questão de ajudar, favorecer na questão de anemia, não, viu, gente? Tá vendo? E outros fatores, lá de multiplicação celular, entre outros. Pode passar, por favor. Agora, falando da B12, ela é bem interessante também. Ela é a vitamina do complexo B, como a gente já citou, e está dito aqui. Ela é necessária para o bom funcionamento do cérebro, como as demais. E é mesmo uma das mais importantes. Por quê? Porque ela contribui na formação celular. E é fundamental para a síntese de várias substâncias. Então, ela atua nessa questão celular, não só do cérebro, mas de outras partes do corpo também. A B12, ela está diretamente, intimamente relacionada à nossa memória de curto prazo. Sabe aquela coisa, eu cheguei com a chave, pô, mas onde coloquei a chave? Já aconteceu com vocês? Quase nada, né? Você lembra do que você comeu o ano passado, mas você não sabe onde você deixou a chave agora há pouco aqui. Vitamina B12, ela está relacionada a essa memória de curto prazo. E a deficiência dela leva à perda de memória. Lentidão mental, lentidão de raciocínio. Está pensando, não, peraí, deixa eu pensar. E pensa, e não veio.
Está ali, então está indo, né? Mudanças de humor. Vocês sabiam que a vitamina B12 influencia em mudanças de humor? Mudanças de humor. No sentido negativo. Se fosse ainda para ficar alegre, seria bom, mas não é. Muitos pesquisadores associam a carência de B12 com doenças como, por exemplo, o Alzheimer. A pessoa passou uma vida de carência de B12. Lembra que nós falamos no começo? Que, de repente, hoje nós não lembramos e não nos faz falta. Mas, quando a gente for fazer as contas finais, lá na frente, isso nos traz prejuízo. Então, esses pesquisadores, eles viram e eles associam que a diminuição de B12 no decorrer da vida tem alguma coisa a ver com Alzheimer, certo? Está ligada a doenças como Alzheimer. Bom, fechamos o ciclo de vitaminas. Nós falamos de vitaminas antioxidantes, interessantes para o organismo, que são mesmo, quais são? C, A e E. Uau, menino! Ô, gente, eu vou levar esse menino para casa. Né? Não é verdade? Onde nós temos A, C e E? Gente, eu vou levar esse menino embora. Uma salva de palmas para ele. Rapaz, parabéns, viu? Para mãe? Avó? Eu vou pôr ele aí para me ajudar aqui na frente. Sim, na live era. E também no dele, né? Nós falamos de vitaminas do complexo B, B1, B6, B9 e B12. Onde nós encontramos? A oliva era o B12, de fonte natural, vegetal ainda, interessante para os veganos, vegetarianos, né? Agora nós encontramos demais também no dele, Ultralight, V-Force, o próprio energético, o FAB, né? São bem interessantes. Falando agora de minerais, eu amo os minerais. Olha, tudo no nosso corpo tem que ser em equilíbrio. Não adianta eu comer demais, com exceção da aloe vera que você pode tomar à vontade. Mas, assim, o dele, complexo vitamínico, o legal é 2 por dia. Não é de se tomar 4, não é de se tomar mais. Não, é 2, tá bom. 100% das necessidades diárias. Certo? E eu acho muito interessante porque esse é um dos componentes que a gente encontra lá. O selênio, ele atua em enzimas. É uma substância que vai auxiliar em reações químicas. Falando de grosso modo. E essas enzimas diminuem o estresse oxidativo do cérebro. Para essas enzimas funcionarem, precisa do selênio. E essas enzimas diminuem o estresse oxidativo aonde? No cérebro. Ou seja, o selênio trabalha para que também o cérebro não envelheça. Ele é um dos que também trabalha para isso. Está diretamente associado ao ciclo da vida celular, da célula viva. Colabora na eliminação de toxinas das celulares e também toxinas no corpo, como, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio, ele é um componente que pode trazer problemas cerebrais. E o selênio ajuda a eliminar o mercúrio. E também, esse próprio mineral, que é o selênio, está muito ligado à tireoide. Ele é importante para a tireoide. Nosso foco aqui é o cérebro. Tireoide é uma outra ocasião. Mas nós podemos ter certeza de que ele não é bom só para o cérebro, tá? Bom, pesquisas têm sugerido que a administração desse mineral durante a gestação diminui o risco de doenças na tireoide e de depressão, que é o nosso caso, que a gente está falando aqui de cérebro. Depressão pós-parto. A baixa do selênio no organismo aumenta os riscos de problemas de cognição, de mente, de entendimento, e pode até agravar quadros de patologias cerebrais mesmo. Então, a carência dele pode trazer malefícios um pouco mais graves para o cérebro. Há estudos que dizem que a deficiência do selênio pode trazer um mau humor para a pessoa. A carência dele influencia também no humor da pessoa, certo? Bom, um próximo mineral interessante é o zinco. Ele protege os neurônios
E também atua no quadro de estresse oxidativo, que quase não se tem hoje, né? Estudos sugerem que o aumento do risco de doenças como depressão, como Alzheimer, por exemplo, são, sim, muito influenciados pela carência do zinco. O zinco para o homem é muito importante. Isso é um outro assunto. Mas para o homem é muito importante. Porém, para as mulheres também, porque, olha, ele influencia. O ser humano, no contexto geral, é importante. Cérebro, tireoide, várias situações. Mas, para o homem, ele é bem legal. Então, para cérebro, ele tem uma correlação com certos tipos de doença quando ele está em baixa. Tá bom? Passa para mim, Felipe, por favor. Bom, o zinco, ele também está relacionado na produção de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina. Uhul! Legal! Pois é, o zinco influencia na síntese deles. E é um importante agente de diminuição de depressão. Pô, zinco, selênio. Gente, vocês podem perceber que às vezes a pessoa não está legal? Não é só, às vezes, por uma causa, às vezes é por várias mesmo. Um organismo em desequilíbrio, certo? O zinco também é potencializador, ele potencializa a ação de antidepressivos. Existem situações que pessoas que se tratam já com psiquiatra, outras coisas mais, depressão bem complicada, onde a medicação não faz efeito. Então, muitos médicos hoje, eles adotam um acompanhamento e uma suplementação do zinco para melhorar o efeito do próprio medicamento que não está dando conta. Então, eles fazem isso, certo? E, de cara, a gente tem isso de forma natural, né? Que bênção para a vida da gente, não é verdade? Passa para mim, por favor. Bom, esse aqui é um dos queridinhos entre os minerais. A gente fala de mais de 150 reações químicas, mas a gente está falando assim mais, tipo 300, 400 reações químicas. Acontecem no nosso organismo com a presença do magnésio. Está entre os minerais mais importantes para o funcionamento cerebral. Até porque ele participa de muita reação química, como nós já falamos aqui. E entre essas reações está o controle dos níveis dos neurotransmissores, que são aquelas substâncias que melhoram o nosso humor, entre outras situações aí, né? Certo? Passa para mim, por favor. A Associação Brasileira de Nutrição, ela chama a atenção para estudos que mostraram que o aumento do magnésio no cérebro melhorou a aprendizagem e a memória. Isso foi um teste feito in vitro, em laboratório. Melhorava, eles fizeram lá os estudos, lá, eles comprovaram que os ratos jovens e ratos velhos, quando suplementados com magnésio, eles aprendiam muito mais fácil. Eles tinham uma melhora no aprendizado e melhora na memória. Quando nós vamos lançar alguma coisa no campo farmacêutico, digamos assim, primeiro faz-se teste em animais e depois para fazer em vivo. E normalmente isso se duplica. Isso se reproduz nos humanos, por isso se faz tantos testes em ratos. E essa foi a conclusão do estudo. Então, isso sugere que o magnésio, sim, ingerido como uma suplementação, ele pode melhorar as capacidades cognitivas, melhorando a memória também nos seres humanos, além de controlar os impulsos nervosos. Levantem o braço. Sério, gente. Levanta o braço. Baixa o braço. Levanta de novo. Baixa de novo. Está aí o magnésio. Olha que legal. Vocês viram? É isso. O magnésio, ele ajuda. Se não houvesse impulso elétrico, isso não aconteceria. Levanta o braço. Que braço? Ah, vocês estão espertos agora, né? Muito bem. Eu quero dar só um break para reconhecer nosso diamante que está com a gente aqui. É uma honra, a gente fica até vermelho. Me ajude a reconhecer ele com uma salva de palmas. Ele e sua esposa, não tinha visto. Desculpa. Noêmia e Lino Barbosa. Ai,
Deixa eu tentar me controlar aqui agora, né? É uma honra tê-los no recinto, viu? Bom, além dessa questão dos impulsos nervosos, o magnésio também é importante para os dentes, certo? Pode passar, por favor. Bom, a falta do magnésio é comum, infelizmente. Não muito tempo atrás, alguns meses atrás, como eu disse aqui no começo, né, pode acontecer de infarto e tudo mais. Uma pessoa me procurou porque ele infartou. Acreditem por causa do quê? Falta do magnésio. Então, existem fora do país estudos, cadeiras de estudos, digamos assim, onde uma pessoa, você é PhD, eu sou PhD em quê? Em magnésio. Em magnésio. Porque são em torno de 400, mais de 150, vamos dizer assim, em torno de 400 reações químicas que ele influencia diretamente. Certo? O que desregula a produção quando ele está em carência de várias situações no nosso corpo, mas inclusive na produção da serotonina, que é aquele hormônio, legal, estou me sentindo bem. Pois é, a carência dele influencia diretamente na produção de serotonina. Entre os sinais dessa carência, um deles está o tremor nos olhos. Sabe aquela, parece que seu olho está mexendo? Pode ser um sintoma da carência do magnésio, certo? Apesar de muita gente associar cãibras no corpo ao comprometimento do potássio, na verdade, quando a pessoa faz muito esforço ou muita atividade física, as cãibras podem sim estar associadas ao potássio. Mas quando a pessoa não faz atividade física e aquela, nossa, cãibra que acontece com muita frequência, pode não ser potássio. Pode ser carência, sabe do quê? Do magnésio. Certo? Isso quem falou foi uma doutora em neurociência chamada de Bettina Moritz, que ela ressalta essa questão dessas cãibras provocadas pela falta do magnésio e não do potássio. Onde a gente pode... Quais os alimentos que a gente pode obter magnésio? Por exemplo, aloe vera, o cálcio. Que mais? Dele, que mais? Ultralight. Ali, para nós, de fontes naturais, certo? Pode passar, por favor. Bom, a gente vai falar do cálcio. Cálcio é um mineral que, a princípio, tem repercutido aí na população de formas positivas e também negativas. Porque lá no mercado de consumo farmacêutico, digamos assim, existe muito cálcio que eu não entendo como é que está no mercado. Porque ele é tão insolúvel, que quando a pessoa se alimenta dele, toma ele, adivinha onde ele vai parar? Nos rins, como pedra. Um bom cálcio, ele não vai calcificar as suas artérias, comprometer suas veias, não. Ele não vai parar nos rins, porque um bom cálcio ele é extremamente bem absorvido. Antigamente, o cálcio era vendido, e o cálcio, para ele ser absorvido, ele necessita da vitamina D. E não vinha vitamina D. Quem dirá magnésio, para puxar mesmo para os ossos. Não via nada, havia uma mensagem que dizia assim, é imprescindível você se expor ao sol, com os punhos para cima ou com a nuca exposta. Tá, quem fazia isso? E o resultado foi aí onde a gente viu muitas pessoas, hoje nós encontramos muitas pessoas com problemas renais, certo? E não há uma preocupação hoje com um bom cálcio aí no mercado. Mas o cálcio é importante. Gente, o cálcio é muito importante. Sabe as sinapses? Aquelas reações químicas que acontecem, onde passam sinais e tudo mais? Precisa de cálcio. Ele funciona como um sinalizador celular. Ou seja, ele vai primeiro e fala assim, fulano está vindo.
Se prepara aí. Tá vendo? Então, ele é um sinalizador. Ele indica para a célula que vai acontecer alguma coisa. E também ajuda na comunicação entre células cerebrais. Por isso que a falta dele está associada à irritação, irritabilidade, a agravamento de depressão. Casos de osteoporose, se forem perceber, pessoas são muito irritadas. Ossos fracos, carência de cálcio, irritação. Certo? Está aqui. O cálcio é importante. Gente, coagulação sanguínea. O que seria de nós numa cirurgia ou coisa do tipo sem o cálcio? Certo? Então, ele influencia em várias funções, em várias reações químicas. Elas podem estar acontecendo e acontecem com a presença do cálcio. Você passa para mim, Felipe, que está virando aqui. Tá. No laboratório de neurobiologia da memória, do Instituto de Biociências da UFRGS, que é uma universidade, o estudo de cálcio, o cálcio está sendo muito focado. Eles estão prestando muita atenção no cálcio, porque existem estudos em andamento, inclusive que foram publicados em revistas de pesquisa, onde eles estão associando aquele quadro de esquecimento numa deficiência de cálcio. Esse é um estudo quentinho, que está em andamento. E, pelo andar e pelos resultados que eles já obtiveram até o momento, está se dizendo que, sim, casos de esquecimento estão relacionados a níveis de cálcio. Certo? Por favor. O cálcio, ele é hoje muito focado nessa universidade, e como eu falei para vocês, já foi publicado nesse periódico, que é uma revista de pesquisa, e onde o próprio psicólogo Ricardo, que é o que comanda todo esse estudo, e é mestre em neurociências, ele aponta essa questão aí da regulação do cálcio com essa questão de esquecimento no ser humano, certo? É isso que a gente está dizendo aqui nessa tela. Bom, falando agora de um outro mineral fantástico, que atua também no neurotransmissor, que atua com relação à serotonina, nos receptores de serotonina, naquele canalzinho que vai receber serotonina, assim falando. E também o cromo atua no aproveitamento do quê? Glicose. Glicose lembra o quê? Diabetes, insulina. Certo? Então, o cromo está correlacionado a essa questão glicêmica, mas também no quesito do cérebro, que é o foco do nosso estudo nessa manhã, nos receptores de serotonina. Certo? Bom, se falta glicose no cérebro, consequentemente, temos problemas no humor e nas emoções. Pesquisas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, indicaram que a suplementação de cromo aumentou a atividade dos neurotransmissores associada a essas questões de humor em cobaias. Aonde a gente encontra cromo? O Trabore, principalmente. Onde mais? Dele. Onde mais? Ultralight. Isso, muito bem. Há estudos também que sugerem, como nós vimos lá, que outros estudos que estão correlacionados, podemos dizer assim, que o cromo está associado à diminuição de sintomas depressivos. Né? Nós vimos que no outro estudo também já falava algo desse tipo. Então, no corpo, o cromo tem um papel fundamental nessa questão de gordura, visceral, principalmente, mas também nesse controle de açúcares, que é algo que influencia para a gente no cérebro. E, como a gente fala de gordura, a gente está falando de uma questão de colesterol aí também, certo? Pode passar, por favor, deixa eu ver se acabou. Para finalizar, porque já está dando meu horário, a gente vai falar de um último componente, que ele é associado à aloe vera, associado à vida, sem ele não tem vida, que é a água.
75% do nosso cérebro, adivinha do que é? É de água, queridos. É de água. Então, a água melhora as funções do nosso cérebro, não só do cérebro, mas para o organismo. Estados de desidratação comprometem o cérebro, por isso é importante se hidratar. E à medida que nós envelhecemos, diminui o desejo de beber água. Então, o lembrete é deixar a água à vista. Você pode não lembrar, mas se está à vista, aí você vai ver, certo? A água é muito importante. Bom, por hoje, chegamos ao fim. Espero ter contribuído. Como eu falei para vocês, eu pensei que eu ia falar de outros órgãos, mas não foi suficiente. Eu quero parabenizar quem nos ouve de casa, quero parabenizar você que está aqui, me proporcionando o teu carinho. E eu quero voltar, Felipe, por favor. Felipe, volta para mim naquela tela do ser humano. E eu vou encerrar minha fala, meu último minuto que resta. Eu quero encerrar meu contato com vocês aqui, com essa tela, o ser humano. Quem nós somos? A beleza que nós somos. A nossa missão nessa vida. Não é possível que entre tantos milhões, você é o vencedor, você nasceu para ser só uma sementinha, para só passar pela vida, onde ninguém te perceba, onde ninguém te vê, onde você não contribui em nada. Muito pelo contrário, você é ser humano, você é extraordinário, já nasceu vencedor, e que contribua, assim, para a vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que norteiam. Faça, sim, a diferença, começando dentro da gente, na nossa saúde, na saúde dos outros, nos sonhos das pessoas, de todo mundo que está ao nosso redor. Quero parabenizar e dizer, você é vencedor, um beijo grande para vocês!